Fala galera! Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre a função afim, certo? Vamos lá. Toda função afim, né, f de R em R, ou seja, domínio, todos os números reais, contra domínio, todos os números reais, pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b. Então toda função que ela é escrita nessa forma aqui, ó, f de x igual a x mais b, ela é uma função afim, onde o a e o b da nossa função são coeficientes, né? Coeficiente a, coeficiente b são números reais, ou seja, podem ser qualquer número real. E x, né, é a variável, também pode ser qualquer número real, correto? Toda função afim, ela não tem restrição para o seu domínio, tá? Lembra que nós já estudamos sobre o domínio de uma função, né? Como pode ser o domínio de uma função, e existem duas situações onde há restrição, né? Então, a função afim não existe restrição para o seu domínio, tá? Então, os coeficientes da nossa função afim é a e b, né? Pode ser qualquer número real, e a variável x aqui, ó, também pode ser qualquer número real, ok? Existe dentro da função afim alguns tipos de funções que nós vamos chamar de funções elementares. Cada uma tem uma característica específica, tá bom? Então, dentro da função afim, vamos começar com a função do primeiro grau, tá? Então, vou mostrar para vocês, tá? O tipo de função elementar, a sentença, que é a forma que representa ela, né? E cada uma de suas características. E também vamos, né, entender o gráfico de cada uma delas. Então, primeiramente, vamos começar aqui pela função do primeiro grau, que é um tipo de função afim, tá? Olha só, a sentença dela é essa: f de x igual a x mais b, tá bom? Todos os elementos aqui da nossa função afim, né? A função do primeiro grau tem. Só que quando ela será considerada uma função do primeiro grau? Todas as vezes que o a for diferente de zero, tá bom? Então, significa que existe função afim onde o a é igual a zero? Existe sim, tá? Mas quando o a é diferente de zero, ela é conhecida também como função do primeiro grau, tá? Então, a função f pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau. Então, toda função que o a é diferente de zero, ela pode ser chamada também de função de primeiro grau, tá? Mas todas as funções que vamos ver aqui nessa aula são função afim, tá bom? Então, a diferente de zero, função do primeiro grau. E também, toda função do primeiro grau, elas também são chamadas de função polinomial de primeiro grau, tá bom? Por quê? Porque a função ela é constituída por polinômios, tá? Então, por isso que tem esse termo aqui, ó, polinomial, tá bom? O domínio de uma função do primeiro grau são todos os números reais. O contradomínio da função do primeiro grau também, né? Pode ser qualquer número real. E a imagem também qualquer número real. Correto? Agora vamos aqui, como exemplo, né, construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Tá aqui um exemplo, ó, f de x igual a 2x menos 1, ou seja, o meu a é diferente de zero? Então essa função é do primeiro grau. Agora vamos entender aqui o gráfico. Tomando como exemplo, né, aqui essa função aqui, nós vamos determinar valores, né, para x e descobrir a imagem, ou seja, o valor de y correspondente para cada x. Então, nós vamos tomar essa função como exemplo, né? Tá aqui. Então, vamos jogar valor para x sendo menos 1. Então, substituindo aqui minha função, no lugar do x eu escrevo menos 1, resultado do y vai dar menos 3. Agora, o x igual a 0, substituímos aqui o valor do x, né, na nossa função, né? O y vai dar igual a menos 1. Y ou f de x é a mesma coisa, tá bom? Agora, o x vai ser igual a 1, substituímos aqui na nossa função, o y também será igual a 1. O x sendo igual a 2, substituindo a nossa função aqui, o y correspondente a esse x será igual a 3, tá? Então, marcando as coordenadas, ó, menos 1x menos 3y, tá aqui, ó, menos 1x menos 3y, tá aqui o ponto aqui da nossa função. 0x menos 1y, tá aqui, ó, 0x, né? Menos 1y, tá aqui esse ponto. Depois, 1x, 1y, tá aqui, ó, 1, tá? E por último, 2x, 3y, tá aqui, ó, 2x, 3y. Ligando todos esses pontos aqui, eu tenho o quê? O gráfico dessa nossa função, tá? Lembrando que função de primeiro grau sempre será uma reta, tá? O gráfico será formado por uma reta, tá bom? Agora, característica do gráfico de uma função do primeiro grau. Tá aqui, ó, conclusão. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta crescente para a maior que zero, ou seja, para valores de a positivo, e uma reta decrescente para valores de a negativo. Então, função do primeiro grau
será uma reta crescente, nesse caso é uma reta crescente, ou poderá ser também uma reta decrescente aqui, né? Seria nesse formato aqui. Agora, quando que eu sei que a função, que o gráfico da função do primeiro grau será crescente ou decrescente? Você vai observar o coeficiente A. O coeficiente A aqui, ó, ele é um valor positivo, né, maior que zero. Então ela será crescente. Se fosse um valor aqui, ó, menos 2, aí o meu A seria negativo. Aí, portanto, a nossa função seria construída assim, ó, formato decrescente, tá bom? O outro tipo de função elementar é a função constante, tá? Qual que é a sentença para a função constante? Tá aqui, ó, f de x igual a k. Sabe o que aconteceu aqui? O a é igual a zero. Aqui na função do primeiro grau, o a é diferente de zero. Agora aqui o a foi igual a zero. Tanto é que não está aparecendo o quê? O x aqui, ó, né, na nossa função. Tá vendo aqui, ó? 2x menos 1, né? Se o a aqui, ó, que é o 2, fosse zero, aí o x desapareceria, porque seria zero o que está acontecendo aqui, ó, tá? Então, a função constante, ela tem essa sentença, f de x igual a k. Esse k representa o quê? Apenas um número. Por quê? Porque quando eu coloco o meu x aqui sendo igual a zero, vai sobrar o quê? Vai sobrar somente o coeficiente b aqui, ó, só um número, tá? Pode ser negativo, positivo, vai sobrar esse número. Então, esse número está representado pela letra k, tá vendo? Então, aqui, ó, qual que é a característica da função constante? A igual a zero. A função f, né, ou seja, a função f constante, não pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau. Então, todas as vezes que a sua função, o a dela, for igual a zero, a sua função não poderá ser chamada de função do primeiro grau. Portanto, ela é chamada de função constante, tá bom? Mas a função constante também é uma função afim, tá? Todas essas funções aqui são consideradas funções afins, tá? Mas nós vamos estudar cada tipo de função afim. Primeiramente, nós já vimos aqui a função do primeiro grau, as características dela. E agora, né, estamos vendo aqui a função o quê? Constante, tá? Primeiro, domínio da função constante é qualquer número real, tá? O contradomínio da nossa função constante também é qualquer número real. Já a imagem é somente o quê? O valor do k. Sabe por quê? Qualquer valor que você considerar aqui para x, ó, o y dele vai ser o quê? Vai ser k, vai ser o número que tiver aqui, ó. Tá bom? Vamos aqui para o gráfico que você vai compreender esse detalhe aqui. Tá aqui a nossa função constante, ó, f de x igual a 5. Por exemplo, se eu colocar o x aqui sendo menos 1, quanto vai dar o resultado da minha função? 5, porque não tem x aqui na minha função para modificar o valor do 5. Então, tá aqui, ó, x sendo menos 1, né, o y vai ser o quê? 5. X igual a 0, o y vai ser 5. X igual a 1, o y vai ser 5. X igual a 2, o y vai ser igual a 5. Então, qualquer valor que eu colocar para x aqui, o y vai ser o quê? 5. Então, a imagem de todos os valores de x será o 5. Tá aqui, ó, x menos 1, né? O y é 5. X igual a 0, o y é 5. X igual a 1, o y é 5. E x igual a 2, o y é 5. Ou seja, qual que é a característica do gráfico de uma função constante? Tá aqui, ó. O gráfico de uma função constante é uma reta horizontal que intercepta o eixo y aonde? Em k, ou seja, no valor do k aqui, ó, que vai ser, né, o valor da nossa função constante, tá bom? Então, sempre uma função constante será uma reta horizontal, seja aqui em cima na parte positiva do y, ou seja negativa. Você vai olhar o valor do k, né, que é a função, só vai ter um número lá, tá bom? Então, vai cortar o eixo y naquele ponto que é o valor do k, tá bom? Agora, vamos ver aqui alguns casos, né, que tá aqui, ó, caso particular da função do primeiro grau. Né, vou mostrar para vocês aqui, quando a função é do primeiro grau, existe alguns casos para ela aqui. Primeiro, a função linear. O que é a função linear? Olha só, a função do primeiro grau nos diz que o a precisa ser diferente de zero. Então tá aqui, ó, a diferente de zero, tá vendo? Então a diferente de zero. Mas o a sendo diferente de zero, o meu b, ele pode ser o quê? Ele pode ser igual a zero, né? O meu b pode ser, por exemplo, igual a 1. Então sim, vamos entender o a sendo diferente de 1, vamos entender depois disso, né? Aí está dentro da função do primeiro grau? Sim, mas ela tem nomes específicos aqui. Então, quando você tem, ó, uma função do primeiro grau, onde o b ele é igual a zero, então nós estamos diante de uma função que linear, tá? Neste caso, né, o a diferente de 1 e o b é igual a zero. O domínio será todos reais, o contradomínio também todos reais e a imagem também todos reais. Agora vamos para o gráfico aqui para você compreender a característica, né, da função linear dentro do gráfico. Então tá aqui o exemplo, ó, f de x igual a 2x, ou seja, o b igual a zero. Não tem valor de b aqui, ó. Né? Enquanto a nossa função do primeiro grau aqui tem esse valor de b aqui, seja positivo ou negativo, aqui não, ele não aparece, tá? Então vai aparecer só o quê? 2x, 5x, menos 3x, tá? Só a parte que tem um x, tá? Vamos lá. Olha só, então a nossa função tá aqui, ó. Esse será o nosso exemplo, né? O x menos 1, né? Então eu vou ter o quê? O y menos 2. X igual a 0, o y vai ser o quê? Igual a 0, né? Ó, aqui o x sendo 1, o y vai ser 2. O x sendo 2, o y vai ser 4. Opa, aqui ficou 2 sobrando, né? Pronto, agora tá certo. Tá aí, ó. Então, olha só, agora eu vou ligar essas coordenadas aqui, ó, x e y, lá no meu gráfico. Olha só, o que vai acontecer? Menos 1 do x
menos 2 do y, né? Então, menos 1 do x, menos 2 do y, tá aqui, a bolinha teria que aparecer aqui, não tá, né? Mas vamos proceder mais, ó, 0x, 0y, tá aqui, ó, 0, 0, tá vendo? Aqui, 1 do x, 2 do y, tá aqui, ó, 1 do x, 2 do y. E 2 do x, 4 do y, tá aqui, ó, 2 do x liga no 4 do y. Olha só a característica do gráfico da função linear, ó. Conclusão, o gráfico de uma função linear é uma reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto de coordenada 1A. Ou seja, sempre que o gráfico passar pela origem do plano cartesiano, ou seja, o encontro do eixo x com o eixo y, tá aqui, ó, coordenada 0, 0. Sempre uma função linear sempre irá passar no eixo, na coordenada 0, 0, ou seja, no encontro dos dois eixos aqui, vai passar nesse ponto. E também vai passar por esse ponto aqui, ó, 1 e A, ou seja, coordenada 1 e aqui o y vai ser o quê? O valor do A. Por exemplo, aqui, ó, o nosso A aqui não é 2, então todas as vezes que você vir aqui, ó, seria o quê? Ó, 2 vezes o x, né? Quando você colocar o x sendo 1, aí o resultado da sua coordenada vai ser o quê? Para y? 2, valor do A. Se aqui fosse, por exemplo, ó, 4A, aí seria o quê? 1 para x, aí seria o quê? 4 vezes 1, 4. Então sempre vai acontecer isso. Quando a função for linear, ela irá passar na coordenada 0, 0, na origem do plano cartesiano, e também nessa coordenada aqui, ó, 1 e o valor do A. O x será 1 e o y será o valor de quem? Do A aqui, ó. Tá bom? Essa é a característica da nossa função linear. Então, função linear é uma função do primeiro grau, tá bom? É um caso particular da função do primeiro grau. Agora vamos para um outro caso particular aqui da nossa função do primeiro grau, tá bom? Olha só, aqui eu tenho, ó, aqui isso, que é igual a 1, né? Olha só, função identidade, f de x igual a x, não é? Nesse caso aqui, galera, ó, eu tenho o quê? Ó, o a igual a 1, tá? Aqui está dizendo a função do primeiro grau que o A precisa ser diferente de 0, tá? Aqui o nosso A é diferente de 1, tá? Diferente de 1 e o B igual a 0, tá bom? Aí ele é a função linear. Agora tem a situação de o A é igual a 1, tá? É igual a 1, ele é diferente de 1? Sim, então tranquilo. Então continua sendo o primeiro grau, tá? Então aqui, ó, quando que a função ela é chamada de identidade? Quando que uma função do primeiro grau é chamada de identidade? Quando o A dela for igual a 1 e o B for igual a 0, tá? Então a função vai ser isso aqui, ó, simplesmente isso aqui, ó, f de x igual a x, tá? Pronto. Todas as vezes que a sua função do primeiro grau for f de x igual a x, você tem uma função que identidade, tá bom? Ó, cada elemento tem como imagem ele mesmo. Por quê? Porque olha aqui, quando eu colocar o valor de x aqui igual a 1, aqui na minha função ele será o quê? Vai ser 1 também. Se eu colocar aqui 2, aqui vai ser 2 também. Se eu colocar aqui 10, aqui vai ser 10 também. Se eu colocar o x aqui 100, aqui também vai ser 100. Então, ó, cada elemento tem como imagem ele mesmo. Então, todo valor que você jogar como domínio da sua função, a imagem será o próprio elemento, tá? Então, essa é uma característica da função que é identidade. O domínio será qualquer número real, contra-domínio qualquer número real e a imagem também será qualquer número real, tá bom? Agora vamos aqui para o gráfico, ó. A nossa função é f de x igual a x, né? Então vamos lá, x igual a menos 1, y menos 1, x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2. Olha só o gráfico como que ele vai ser, ele vai passar aqui, ó, né, pela origem do plano cartesiano também, só porque olha só o que é a característica do gráfico da função identidade aqui, ó. O gráfico de uma função identidade é uma reta bissetriz dos quadrantes ímpares no plano cartesiano, passando pela origem do sistema. Olha só por quê. Quando o seu x for, por exemplo, que é igual a 1, o y vai ser o quê? 1 também. Então você marca aqui, ó, 1 do x, 1 do y. Você marca aqui e forma um quadrado, tá vendo? Então vai ser bem no meio certinho. Tá? Aqui, quando o x for 2, o y também vai ser 2. Você puxa, ó, vem aqui no 2, aqui no 2, né? Marcou aqui, fez um quadrado, ou seja, sempre vai dividir aqui, ó, esse quadrante ao meio certinho. E se eu vier aqui nos negativos, também vai dividir no meio certinho. Se eu vier aqui, ó, menos 2 para x, também será menos 2 para y, tá? Eu ligo os dois pontos aqui, eu vou estar no meio certinho. Então, a característica do gráfico da nossa função identidade é o quê? O gráfico de uma função identidade é uma reta bissetriz dos quadrantes ímpares no plano cartesiano, passando pela origem do sistema. Então, ele passa também pela origem dos sistemas, porém ele forma o quê? Uma reta bissetriz. Divide aqui ó, ao meio certinho o quadrante, tá? Formando um ângulo de 45 graus aqui, ó, e as medidas serão iguais. 5 para x, 5 para y, tá? Menos 8 para x, menos 2 para y. Serão iguais, tá? Serão simétricos, tá? Olha só, pronto. Essas aqui são os casos particulares da função do primeiro grau, tá? Então, olha só, temos então aqui, vamos recapitular aqui, ó. Função afim é toda função formada pela sentença ax mais b. Só que acontece do meu a ser o quê? Igual a 0, diferente de 0, e pode ser também o a igual a 1. E o b também pode ser o quê?
diferente de zero ou igual a zero, tá? Então isso aqui que diferencia, né, as minhas funções elementares de todas as nossas funções afim, tá? Então, função afim é todo esse tipo de função que nós falamos aqui agora, mas cada função tem uma característica. Então, olha só, temos a função do primeiro grau, é quando o A é diferente de zero, tá? Não importa o B, o A é diferente de zero, então a função é do primeiro grau. Agora, quando o A é igual a zero, aí a função ela é constante. Aí dentro da função do primeiro grau, nós temos casos particulares, que é o quê? Quando o A é diferente de 1 e o B é igual a zero. Então nós temos o quê? A função linear. E também tem um segundo caso particular de função do primeiro grau, é quando o A é igual a 1 e o B é igual a zero. Nós temos a função identidade, tá bom? Agora, continuando aqui, nós temos, ó, o A, aqui agora é em todas as funções, tá? O A é o coeficiente de x, tá? E o B é o termo independente. Então, toda função, né, seja ela a função do primeiro grau, ou seja uma função constante, o A, que é o termo que multiplica o x, ele é chamado de coeficiente de x, tá? E o B, que é o número sozinho que não está multiplicando por x, quando ele aparece, ele é chamado de termo independente. Ele é chamado de termo independente. Se o seu x aparece ou não, certo? O coeficiente de x existe? Sim. Quando ele aparece, ele tem um valor dele. Quando ele não aparece, quer dizer que ele é zero. O termo independente, que é o número que está sem x, se ele aparecer, o valor dele é aquele. Se ele não aparecer, significa que ele é zero. Tá? Igual aqui, ó. Olha só. O B apareceu aqui, o coeficiente B não, quer dizer que ele é quanto? Zero. Aqui o coeficiente é de x, ou seja, tem alguém multiplicando x aqui? Tem, quem? O 1, então o A vale 1. Tá vendo? Agora aqui tem os dois, ó. Aqui eu tenho o A vale 2 e o B vale menos 1. Então, quando aparece, é aquele valor. Quando não aparece, é zero. Tá bom? Aqui na nossa função constante, quem que é o B? É o K, o valor do K aqui, ó. E o coeficiente de x não apareceu, então quer dizer que ele é zero. Tá bom? Então, mesmo não aparecendo, ele tem um valor dele. É igual a zero, tá? Agora vamos aqui para alguns exemplos aqui para a gente identificar coeficiente de x e termo independente. Quem que é o coeficiente de x? É o A. E quem que é o termo independente? É o B, tá? Vamos lá. F de x, letra A. F de x igual a 3x mais 2. Quem que é o A aqui? É o 3 que multiplica o x. E o B é o termo independente aqui, é o 2, tá? Letra B, menos x mais 5. Quem está multiplicando o x aqui? Está aparecendo o número? Não tá, então quer dizer que é 1. Mas nesse caso aqui ele está negativo, então, portanto, é menos 1. E o termo independente aqui, que é o nosso coeficiente B, é o 5, tá bom? Letra C, eu tenho aqui, ó, menos 3x sobre 2. Quem que está multiplicando x? Tudo isso aqui, ó, menos 3 sobre 2. Então, o coeficiente de x, que é o nosso coeficiente A, é quem? Menos 3 sobre 2. E o B, que é o número sozinho que não está multiplicando x, é igual a zero porque ele não apareceu, tá? Então, o termo independente, que é o nosso B, é igual a zero. Aqui. Aí você me fala assim, o A é o 2. Não é, gente. O A é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui? Porque aqui o x está de cara. Até algum problema se eu trocar o x para lá e o 5... Não tem problema. O A sempre será o termo que está multiplicando o x. Então, nesse caso aqui, o nosso A não é o 2. Tá? Eu troquei de posição aqui. Não venha pensar que o A vale 2, não. O A é quem multiplica o x. Quem multiplica o x está aqui. Ó. Em cima tem alguma coisa? Não. Então, tem 1. Então, está menos 1 sobre 2. Então, o A é menos 1 sobre 2. Ou seja, coeficiente de x, que é o coeficiente A, é igual a menos 1 sobre 2. E esse número aqui, ó, está separado. Menos separei do x, né? Então quer dizer que esse aqui é o nosso coeficiente B, tá? Termo independente, que vale 2. Certinho, galera? Continuando. Raiz da função, né? Aqui estamos falando de função afim, né? Olha só. Raiz de uma função é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo x, tá? Então o gráfico interceptou o x em um ponto, aquele valor que ele interceptou x é a raiz da sua função, tá bom? Para obtermos a raiz de uma função, devemos determinar o elemento para o qual a imagem é zero, ou seja, basta fazer f de x igual a zero. No caso da função do primeiro grau, teremos assim, olha só, a função do primeiro grau está aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Como que eu descubro a raiz da função? Você tem o quê? Simplesmente a lei de formação da sua função. Como que eu determino a raiz dessa função aqui? Gente, para o gráfico estar interceptando o eixo x, o y dele vai ser quanto? Zero. Então, basta que eu coloque o valor de y igual a zero, porque toda vez que o y for igual a zero, ele estará interceptando o gráfico no eixo x, tá bom? Aqui, ó. Aqui, esse aqui não intercepta não, por quê? Porque a nossa função, ela é o quê? A função constante. Mas qualquer outro tipo de função aqui, ó, ele vai interceptar o eixo x. Tá? Intercepta o eixo x, significa que o y vale zero, tá? Então, para eu encontrar a minha raiz da função, basta eu colocar aqui o f de x, que é o nosso y igual a zero. Então, tá aqui, ó.
coloco f de x igual a zero e tá aqui, ó, f de x igual a zero igual a x mais b, né? Olha só, se 0 é igual a x mais b, então pode dizer que ax mais b é igual a zero. Só fiz essa troca aqui para facilitar, tá? Por quê? Porque eu preciso isolar o meu x. Isolando o meu x, eu tenho o quê? A raiz da minha função, tá? Então, passo b para o outro lado, ele fica negativo. Agora, o a está multiplicando o x, ele passa o quê? Dividindo. Então, a raiz de qualquer função, né, afim ou função do primeiro grau, como você descobre a raiz? Pega o valor, né, de b negativo e divide por a, tá vendo? Menos b sobre a. Agora, o que significa esse menos aqui? Que você vai trocar o sinal do p, tá bom? Vamos lá, vamos encontrar aqui a raiz dessa função aqui, ó, do primeiro grau, né, das duas formas. Vamos pegar aqui, isolar o x, né, e depois nós vamos pegar essa fórmula aqui, ó, se você fizer dessa maneira aqui, você descobre a raiz da função, porque aqui nós já isolamos o x, tá? Aqui não. Aqui eu vou pegar o x e vou isolar ele, tá? Aqui é a nossa função, f de x igual a 2x menos 6, não é? Então, eu coloco o quê? O y igual a zero, o f de x igual a zero, agora eu vou isolar. Então, olha só, 0 é igual a 2x menos 6, então 2x menos 6 é igual a zero, né? Passo 6 para o outro lado, ele fica positivo, passo 2 dividindo, vai ficar o quê? X igual a 6 dividido por 2, portanto, x é igual a 3, tá? Pronto, agora ao invés né, de isolar o x, eu vou pegar essa formulazinha aqui, porque através dessa formulazinha aqui, ó, x igual a menos b sobre a, eu também descubro o quê? A raiz dessa função aqui. Quer ver só? Ó, x é igual a menos b sobre a. Quem que é o b, gente? O b vale menos 6, então vai ficar assim, ó, menos o menos 6, ou seja, esse menos aqui da forma troca o sinal do número, vai ficar menos o menos 6, ou seja, mais 6 dividido por quem? Por b. Quem que é o b aqui? Né? Ou melhor, o A, né? O B tá em cima, o A, embaixo é o A. Então, o A vale quanto? 2. Então, vai ficar o quê? Mais 6 sobre 2, que vai dar quanto? 3. Portanto, essa é a maneira, né, de você encontrar a raiz de qualquer função afim. Ou seja, de qualquer função do primeiro grau, pode ser qualquer tipo de função, tá, galera? Então, olha aqui. Função afim é toda função que eu posso escrever dessa forma aqui, ó, ax mais b. Aí, dentro de função afim, nós temos função de primeiro grau, né? Temos a função constante. Aí, dentro da função do primeiro grau, nós temos o que? A função linear e a função identidade. Então, todas elas eu consigo o quê? Encontrar a raiz da função. Certinho, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Estudo, né, aqui, ó, da nossa função afim, é todo tipo de função afim que acontece, tá bom? Todas as suas características e também o gráfico de cada uma, certo, galera? Então, fico por aqui e fui!